Inspira a ação, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consone, atuo como Head de Marketing na Datum e com uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem também tá no lugar certo junto comigo dessa vez, dividindo o espaço e essa luz belíssima, é a minha colega Daiane Câmara. Oi, Dai, muito Oi, feliz de te Paula. receber ao vivo. Muito feliz também, verdade. É a primeira vez que a gente É grava verdade, pessoalmente. a gente juntas. sempre faz online. Muito legal. Ajustei a Feliz também. cadeira, gente. Preciso confessar que essa moça é alta. Vocês não estão percebendo. Acho que só uns 30 centímetros a mais, Coisinha Paula. pouca. Dai, mas sabe quem é muito experiente no papo aqui de podcast e tal, talvez até mais do que a gente? O nosso convidado de hoje. Verdade. E não é sempre que isso acontece. Dá até um Né? friozinho, né? Na Ai, barriga. olha só, vou te contar a situação que nos colocam. Bom, ele é nordestino por parte de mãe e português por parte de pai. Ele superou os desafios de crescer em uma família humilde. Foi um dos poucos a conseguir fazer faculdade porque viu na educação uma oportunidade para mudar de vida. Escolheu a tecnologia para fazer carreira e lá se vão mais de 20 anos. Muitos deles dedicados ao segmento financeiro. Nesse mercado, ele aplica o seu conhecimento em prol de um propósito: ajudar as pessoas a prosperarem. Atualmente, ele ocupa o cargo de gerente de desenvolvimento de sistemas no Banco BMG. Sua atuação, é claro, envolve liderança de times, algo que sempre vem de forma muito natural para ele. Mas houve um momento, ou melhor, um acontecimento recente, algo que que mudou tudo na vida dele, inclusive a sua perspectiva sobre liderança. Eu sei que, assim como eu, vocês também estão curiosos para saber que momento é esse, que história é essa. Rodrigo Perestrello, falei certo? Não, né? Perestrello. Trelo, fica à Pronto. vontade. Seja muito bem-vindo ao Inspiração. Obrigado. Por isso que Pera, para facilitar, né? Então, as pessoas me conhecem como Pera, né? Pronto. Entendeu? É um prazer, eu já agradeço o convite. Estou nervoso, porque acho que é a segunda vez, na mentira. verdade, que eu estou desse lado, né? Sendo entrevistado, né? Entendeu? Mas é um prazer, é uma emoção muito grande, agradeço. Obrigada. Né? Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Rodrigo. Rodrigo, posso começar? Fala, à vontade. Tudo começou, como você nos disse, né? Brincando de pense bem. Até o cargo de desenvolvimento de sistemas, que, aliás, foi uma linda trajetória e está sendo ainda. Com certeza. E a gente sabe que o início não foi tão fácil assim e que você precisou se esforçar muito para dar um pontapé inicial na carreira. Primeiro, você pode explicar aqui para a nossa audiência o que é esse tal de pense bem, porque eu tenho certeza que tem gente que não sabe, como eu não sabia. E como que foi essa sua história ali do início? Claro. É engraçado, né? Pense bem, é um brinquedo, né? Um brinquedo ali infantil que a aparência dele era um computador, mas não é nesses computadores de hoje, né? Era aquele como se fosse com monitor, um De teclado, né? Monitor de tubo, exato, né? Hoje nem TVs mais são assim, até temos que ir no museu para ver, né? E ver aquela maquininha que, assim, praticamente a inteligência dela era como se fosse de uma calculadora, né? Um pouco mais avançada que uma calculadora, não chegava a ser uma 42C da HP. Eu ia comentar isso, uma calculadora bem... Entendeu? Mas ela fazia um pouquinho mais do que contas, né? Tinha alguns ruidinhos, tudo, mas ele já trazia a sensação de tecnologia, de avanço, né? Então, ele tinha um livrinho com perguntas e você respondia as perguntas através do tecladinho dele, né? Então, ele simulava um computador. Que né? funcionava de vez em quando, né? A gente apertava com força, assim. Exato. Né? Nem o teclado era muito um teclado ainda, né? Nem sempre era tão efetivo. Nem sempre é tão efetivo, mas ele já me trouxe, assim, uma atração, né? Por algo diferente, querer conhecer, nossa, como aquilo funciona, como ele sabe que aquilo que está num papel, num caderno, é a pergunta do que eu vou fazer agora, né? Ou seja, querendo ou não, tinha, assim, uma parte de computação ali. E aquilo me atraiu muito
hoje é muito fácil a gente falar de tecnologia, mas naquela época não existia celular. Uhum. Tão pouco, quando eu conheci o Pense Bem, não tínhamos computador pessoal em casa, né? Entendeu? Isso não... Quem tinha era para muito poucos, talvez fora do Brasil Há era mais mais ou menos quanto fácil. tempo isso, Nossa Rodrigo? senhora, agora eu vou entregar geral minha idade, tenho 43 anos, então a gente está falando ali da década de 80, Aham. né? Entendeu? Então, início de muita coisa. Não falávamos ainda nem do bug do milênio, né? Então, para Sim. você ver. Mas era algo que já vinha crescendo, falando de tecnologia, né? Eram computadores de grande porte, para alto processamento. Mas o brinquedinho ali foi algo que me atraiu, né? E aí eu fui crescendo, brincando com aquilo, até que a gente chega no colégio, a gente tem que escolher, né? O que a gente vai fazer, depois faculdade. E no colégio eu já optei por fazer um colégio técnico, fazer processamento de Hum. dados, né? Porque assim, eh, minha família era humilde, né? A Uhum. gente era ali do, vamos dizer assim, subúrbio de Santo André, né? Uhum. Entendeu? Ali mais para, não chega a ser na periferia, mas mais para o subúrbio de Santo André, um bairro humilde ali, né? Bem familiar. Uhum. E então eu já tive que pensar no colégio algo que eu pudesse ter uma carreira na sequência, não necessariamente estudar para depois ter uma profissão. Eu já precisava e já queria sair já com uma profissão, por isso que eu optei pelo colégio técnico, né? E Já aí, teve que ser estratégico desde a adolescência. desde a adolescência, exato, né? Lógico, com instrução do meu pai, né? Da minha mãe, Uhum. né? Mas nesse ponto, meu pai com uma visão bem grande das dificuldades que ele teve, né? Até para eu poder crescer e desenvolver, né? Como eu falei, né? Uma família humilde, né? Uhum. Nós morávamos junto na casa da minha avó, né? Uhum. Tudo mais, então bem junto com um- uma vida simples, né? Uhum. Não, sem nenhuma dificuldade, mas uma vida bem simples, bem humilde, né? Sem regalias, mas algo que podia estudar, ter uma boa escola. E aí ele já conversando comigo falou assim, bom, é bom você pensar, né? Porque a gente não tem condição. Então, o que você gosta de fazer, né? Então, veio o Pense Bem, aquele brinquedinho. Eu falei, poxa, eu gosto disso. E aí ele e minha mãe ajudaram a eu pesquisar, conhecer. Tinha muito na época a gente falar muito de eletrônica, né? Eletrônica Uhum. estava muito forte, né? E aí, eu procurando os colégios, a gente viu essa parte de processamento de dados e tinha mecatrônica também, se eu não me engano, concorrendo ali na época. E aí eu escolhi processamento de dados porque mecatrônica era muito amplo. Uhum. Mecânica, eletrônica, processamento de dados, era algo assim que você tinha uma visão geral de tudo, mas ao mesmo tempo Uhum. não- eu sentia que não ia me dar uma direção, assim, puto, vou sair dali sabendo para onde ir, né? E já processamento de dados não, sabia que ali eu ia ser programador, desenvolvedor, né, entendeu? Programador, olha só, hein? Hoje em dia é muito difícil a gente falar isso, mas Usar essa palavra, é era o que a gente verdade. falava, programador, Uhum. né? Então, veio daí, a partir do Pense Bem, a paixão por tecnologia. Nossa, que legal. E depois que você saiu do ensino técnico, você já foi para o ensino superior, logo na Já, sequência? já na Também na área de sequência, tecnologia. também na área de tecnologia, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade, Olha. né? Então entrei um ano antes, né? E fui fazer ciência da computação. Na Uhum. época não tinha muitas opções como hoje, então era ciência da computação, no máximo iniciando ali sistemas da informação, mas ainda muito incipiente sistemas da informação. Ciência da computação já era algo que já era mais testado pelo mercado, mais aceito pelo mercado, né? Para sair aí bacharel em ciência da computação, né? E aí eu, morando em Santo André, fui estudar em São Caetano, no IMES, Uhum. hoje USCS, Universidade de São Caetano do Sul, né? Na época ainda era o Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, Olha. IMES, muito bem reconhecido pela região, né? Uhum. E foi onde eu dei os meus primeiros passos também ali, aprendendo a desenvolver mais a parte técnica, porque no colégio a gente aprende ali a desenvolver, mas Uhum. ainda muito básico, né? Uhum. Era quase que um curso muito focado em aprender um pouquinho de Clipper, né? Aprendi ali também um pouquinho de COBOL, né? Olha. COBOL, né? E, e conceitos de rede, um conceito de banco de dados, mas
mais simples, até porque eu tinha que ter A base. a base, né, acadêmica, né? Então, tinha que juntar esse conhecimento de programação, mas matemática, geografia, Uhum. ciência, português, inglês, educação física, né? Que é uma das minhas paixões, a gente vai conversar sobre também, né? Então, saindo do colégio, né, eu era bolsista, né, pela prefeitura, então, além de tudo, eu tinha que me esforçar para ter boas notas, Sim, com entendeu? certeza. Porque meus pais não podiam pagar aquele colégio que eu estava, né, pelo menos não em valor integral, e aí a bolsa pela prefeitura foi algo que me ajudou a dar os primeiros passos e ir para uma escola, que é o Colégio Pentágono, né, então, que tinha um grande reconhecimento ali no ABC, para eu poder entrar no mercado, né, então, além de tudo, tinha essa pressão também, já desde pequeno, de ter boas notas ali, para que eu pudesse continuar os meus estudos ali no colégio. Ô, Paula, e a história do Rodrigo, ela é muito parecida com a história de muitos líderes convidados que a gente conversa Sim. aqui, em como foi difícil ali no começo, né? Geralmente pessoas de famílias mais humildes e que a família teve que se dedicar muito, a pessoa teve que se dedicar muito. E a gente consegue perceber o quanto você teve que se esforçar para não só para entrar no técnico, mas para cursar ali o ensino superior. Você valoriza muito a importância dos estudos, né? Muito, muito. Isso você entende que é muito importante para a carreira, para o ser humano, para pessoalmente, tudo? Eu acho que você trouxe um tema muito importante, ser humano, né? Para a pessoa. Antes da carreira, existe a pessoa, né? E eu acho que a gente já está passando por uma fase que a faculdade não tem mais importância. Não, não, não. Eu acho que esse mito aí que tentaram levantar, eu acho que já caiu por terra, né? Já caiu por terra, né? Porque o estudo ele é fundamental para tudo, desde o desenvolvimento de caráter, né? Desde o desenvolvimento do caráter, né? Então, para mim é fundamental, né? Não quer dizer que quem não tem uma faculdade ou não teve um colégio técnico não tenha capacidades. Não é isso, mas eu acho que ele vai ter que se esforçar ainda mais, porque ele não tem uma base, vai faltar algum conhecimento, ele vai ter que se esforçar mais, né? Então, eu acho que foi uma falta essa ilusão que criaram que não precisa da faculdade, né? O Bill Gates cancelou Harvard, mas, cara, ele entrou em Harvard, cara. Meu, só isso já é, ou seja, Sim. ele é fora da curva. Então, Ele sabia aprender. Eu acho que esse é um exato. ponto, né? Porque a gente aprende como a gente faz para aprender. E às vezes, se você não ter passado por um ambiente mais formal, é difícil uma pessoa que seja totalmente autodidata, É né? muito, a gente se engana. Existe, mas é muito difícil, porque você não aprende como que se estuda, né? Um Como que se exemplo tão aprende. fácil assim, todos nós poderíamos pegar um violão, ouvir e sair tocando, né? Então, assim, Exato. cara, é difícil, Sim, difícil, sim. é uma dedicação E, muito inclusive, grande. ótimo exemplo, porque cada aprendizado vai requerer uma técnica diferente de aprendizagem, inclusive, né? Correto. Se, Entendeu? Né? Então, você pode fazer um curso de programação e saber programar, você vai saber programar, né? Mas eu acho que a faculdade, e aí, lógico, não vou discutir a qualidade, sim, que lógico, né? hoje, não hoje, mas de algum tempo, ela não é o que a gente espera, né? Mas ela mesmo assim, ela é fundamental, ela te dá bases, ela te dá conhecimentos básicos ali para você, quando você tiver numa crise, num problema mega complexo, se você não conhece a base ali da estrutura, como as coisas funcionam, você não vai conseguir entender, de repente, o porquê de um motivo. Né? Que nem eu falo, Sim. hoje a gente trabalha, as linguagens estão muito mais para frameworks, que elas já facilitam muito. A gente fala muito do low code ou até no code. Cara, isso é para a gente ganhar em produtividade, lançamento, atender o time to market, e é perfeito. E eu acho que a gente tem que usar. Mas, se a gente deixar de ter o conhecimento da base, do fundamental, a hora que essa peça ela der um problema, ela pode não te dar o retorno ou o suporte que precisa para fazer aquela correção. E aí, como que você faz? Tem que ter a Exato. estrutura. Você tem que saber como as coisas funcionam. Exatamente. Né? Entendeu? Com certeza. E fala uma coisa pra gente, Rodrigo. Você como líder, né, atuando numa posição de liderança hoje, você incentiva também o seu time a se atualizar, a continuar estudando e sempre aprender mais? Com certeza, né? E como dizem, né, o exemplo arrasta, né? Então, há pouco tempo eu concluí uma pós-graduação,
né, pela XP Educação, né, em arquitetura de software e soluções, né? Olha. Então, mais do que incentivar, né, meus liderados a continuarem estudando, né, eu mostro eu mesmo ali que, cara, é importante, é importante. Para mim seria, de repente, cômodo eu, de repente, não me atualizar e pegando informação com quem está comigo ou contando com conhecimento de quem está comigo, né? Afinal, um dos principais pontos de um líder é escolher bem o time, Sim. né? Entendeu? E até trazer pessoas com conhecimento que você não tem para te dar um suporte, né? Entendeu? Mas isso não quer dizer que eu não precisa aprender também coisas novas para eu poder também apoiar o time, porque também existe o lado do que o líder também apoiar, incentivar, ensinar, Ser um facilitador. ser um facilitador, né? Então eu tenho que conhecer também, né? Então eu estimulo muito e faço provocações. Eu vejo de repente alguma coisa que saiu, eu mando ali uma perguntinha, gente, alguém viu tal coisa? Alguém pode me explicar tal coisa? Cara, eu não entendi muito bem o conceito. Cara, quem que pode me ajudar, né? Fazer essas provocações para o pessoal ver que, cara, é importante. E eu falo não só para o meu time, para atender a empresa ou aquele projeto, para a carreira da pessoa. Para a carreira da pessoa. Eu sempre falo, nós somos donos da nossa carreira. Claro. Então, pense sempre em você. Conhecimento ninguém te tira. Exato. Rodrigo, teve um outro ponto que nos chamou bastante atenção, logo que a gente conheceu, que de uma forma muito genuína, né? Tu revelou para a gente que vê os bancos como instituições que investem nas pessoas, né? Que investem nos sonhos das pessoas e que pode ajudar as pessoas a prosperar, né? E que isso está muito alinhado ao teu propósito. Como foi que esse insight chegou para ti? E como que tu entende que, de repente, esse alinhamento de propósito pode impactar na tua motivação? Perfeito, né? Vou ter que dar aqui méritos ao Geraldo, né, do Santander, diretor lá no Santander, né? Em um dos podcasts Ah, que Uhum. eu fui um dos fundadores do podcast do Santander Tecnologia, lá, olha. da Firstcast, né? Eu acho que essa perguntinha estava em algum momento. Não, Tô fica à antecipando, vontade, fica à tô vontade. antecipando por Ah, fica à conta do vontade. Geraldo, né? Uhum. Então, entrevistando ele, né? Então, ele trouxe muito esse ponto, né? Porque a gente olha, a mídia traz muito que o banco é malvadão, né? Que o banco só quer ganhar dinheiro, lucro, aquela questão do capitalismo selvagem, tudo. E, cara, beleza, o banco sim quer ganhar dinheiro, como toda empresa quer ganhar dinheiro, como toda pessoa quer ganhar dinheiro, mas o banco tem um dos propósitos. Ele não consegue ganhar dinheiro simplesmente por ganhar. Ele precisa ter ferramentas humanitárias para que a população se desenvolva, né? Então, hoje, a gente olhar globalmente, os bancos eles são peças fundamentais para o desenvolvimento mundial global. Através do quê? De prosperar. Mas como assim prosperar, né? Tão simples assim. Quando você quer montar uma empresa, o que as empresas fazem? Ela faz uma alavancagem, que é o quê? Ela pede um empréstimo, porque ela precisa fazer um investimento para iniciar aquele negócio, né? Então, uma dessas maneiras é através do quê? De uma renda de um banco provendo esse dinheiro. Então, o banco ajuda essas empresas a crescerem, seja o microempresário, seja o grande empresário, e seja nós como pessoas. Às vezes, eu vou comprar um carro para fazer um trabalho de motorista de aplicativo, né? Então, vou fazer o quê? Vou fazer uma alavancagem. Vou pegar um dinheiro emprestado, que com aquela parcela eu consigo, com o meu trabalho, pagar essa minha prestação e ter aqui um rendimento. Então, assim, a hora que a gente olha mais friamente, com mais calma, a gente vê esse lado muito forte dos bancos, né? Então, eles estão aí justamente para ajudar. É que a gente cria, infelizmente, uma dependência muito grande do crédito, né? Entendeu? A ideia não seria essa. A ideia é que a gente tenha ali Que fosse produtos. saudável e Exato. sustentável para ambos os lados, né? Exato, para facilitar a vida, para você ter ali um momento que você vai se alavancar, você consegue quitar a sua dívida, subiu, estabilizou, opa, faça uma nova alavancagem, que é normal. Todas as empresas fazem isso, as grandes empresas fazem isso, e o governo faz isso através de títulos públicos. O título público nada mais é do que o dinheiro, o governo pegando dinheiro emprestado da população, de empresários, de empresa, né? Então, quando a gente compra um título público, né, que hoje está muito em moda também por conta do valor dos juros Sim, sendo sim. cobrado, nada mais é o quê? O governo se alavancando,
trazendo dinheiro para ele poder fazer investimento, né? Então, cara, esse é um propósito e eu vi muito isso lá no Santander, no quê? Com um programa que chama Prospera, que é o quê? É um programa que ajuda, não chega nem a ser um microempresário, vamos imaginar assim, a manicure, entendeu? Uhum, Cabeleireiro, uhum. entendeu? Ele Profissionais precisa, liberais, né? exatamente, ele precisa ali de um apoio, de um início, de alguma coisa para ele poder comprar um material dele, para ele iniciar o trabalho, né? Uhum, E sem um banco, ele não vai conseguir isso, né? Entendeu? Por vias legais, vamos dizer assim, uhum, né? uhum. Entendeu? Então, o banco ajuda justamente no crescimento da população nesse ponto. Então, é algo que... E aí, eu, mais uma vez, dizendo ao Geraldo, né? Que Uhum. foi quem trouxe muito essa visão para mim Que no legal. momento que a gente estava conversando e aumentou ainda mais aí a minha paixão por tecnologia, trabalhar em banco, no setor Uhum. financeiro, para ajudar o desenvolvimento. Rodrigo, e conta pra gente, para quem não conhece o BMG a fundo, qual é o público principal ali do BMG hoje? Bacana, bacana, né? Então, o BMG, primeiro a gente é focado no público 50 a mais, Uhum, né? Entendeu? O outro classes D, E, então a classe baixa, né? Que tem uhum, poucas condições, né? Muitos deles não conseguem até, através dos grandes bancos, conseguir um empréstimo, né? Então, imagina, né? Você ali já praticamente fora do mercado, aposentado ou um pensionista fora do uhum, mercado, como ele consegue se alavancar, como ele consegue um dinheiro, seja para ele fazer um pequeno investimento uhum, ou por conta de algum tratamento, quitar uma dívida, alguma coisa, se ele não tem acesso a recursos no mercado, porque ele está fora do mercado de trabalho. Muitas vezes, todos eles estão fora do mercado de trabalho há algum tempo. Então, o BMG atua muito focado nesse público hoje, entendeu? Para ajudar essas pessoas a sobreviverem, a sobreviverem. Então, simples quanto isso, sobreviverem. Elas precisam de uma ajuda, né? Entendeu? Então, assim, o governo não consegue abraçar todos, né? Temos uma limitação de caixa, de dinheiro também, né? Entendeu? Então, o BMG, através de, de um empréstimo, eles uhum. ajudam ali essa parte dessa população que é muito carente, muito necessitada. Sim. E aí a gente tem ainda por tecnologia um desafio maior que é o quê? Muito dessa população ela não tem acesso à tecnologia. Então, Uhum, poxa, não adianta eu digitalizar também muito. Então a uhum, gente tem que pensar que como que a gente usa uma tecnologia que seja inclusiva para atender esse mercado. A gente sabe que daqui a alguns anos vai ser muito mais fácil. Todo mundo já deve estar digitalizado daqui a alguns anos ainda. Né? uhum, Quando a gente olha para São Paulo, centro, é muito fácil a gente ver todo mundo com celular e internet. uhum. Quando a gente começa a ir para os interiores do Brasil todo, que até o Sim. acesso à internet é difícil, né? Então, é necessário ter uma visão com um pouco mais de carinho, uma visão um pouco mais próxima. Então, existe um atendimento que hoje todo mundo, né, chama até de Zap, né? Então, poxa, a gente atende os nossos clientes ali pelo Zap, Olha que né? legal. Entendeu? Mandando uma mensagem, ajudando, né? Tirando dúvida, né? Então, né, muitas vezes eles mandam lá uma mensagem assim, cara, meu, tem algum dinheirinho, eu preciso ali fazer um empréstimo, eu consigo fazer uma coisa, eu posso antecipar meu Uhum, 13º, eu posso antecipar o FGTS, sai um uhum, benefício, cara, como que eu posso ter o acesso, né? uhum, Então, o BMG uhum, ajuda justamente nisso, porque às vezes a pessoa precisa, ela não vai conseguir esperar o tempo que precisa para aquele benefício sair, aí o BMG vai lá e auxilia, antecipa uhum, para que ele possa ali fazer o seu uhum, investimento, fazer ali a sua comprar o que ele precisa, sua uhum, viagemzinha, ou uhum. saúde, muitas vezes muito voltado à saúde, ou pagar uma dívida que ele fez de um carnezinho, que ele comprou algo muito específico, Sim. tá? Então, Pelo que eu entendi, vocês implementaram uma forma menos burocrática para falar com o público de vocês, até porque vocês conhecem o público e sabem exato. quais são as necessidades deles. Muito legal, né, Paula? E conta pra gente um pouquinho, Rodrigo, como, através de tecnologia, vocês conseguem fazer isso acontecer? Você falou que pelo WhatsApp você consegue conversar com o seu público. Quais são as ações que vocês utilizam para conversar cada vez da melhor forma com esse pessoal que usa menos tecnologia? Não, bacana. Começa que, assim, existe no escritório um lugar onde qualquer funcionário pode ir lá e, e ouvir o cliente.
ouvir as reclamações, né? Ouvir o atendimento, participar, que é o quê? Sentir, tá ali na pele, conhecer mesmo o cliente. Porque, assim, é, eu não tenho a vivência, né? Eu, como pessoa, eu não tenho a vivência de quem tem 50 a mais ainda. Tenho 43, estou chegando ali, Quase. né? Entendeu? Passa rápido. Então, passa muito rápido, né? Então, a gente vai o quê? A gente realmente vai ouvir o cliente, né? Então, a gente ouve muito o cliente, né? A gente tem campanhas ali para a gente saber como que está o atendimento, além de ferramentas como NPS, né? Entendeu? Mas não, é muito ali no dia a dia, cara a cara, né? E até as lojas, né? Se a gente for olhar, né, o BMG vai muito numa contramão aí de grandes bancos que estão diminuindo a quantidade de lojas. Nós não, temos ali a franquia Help, né? Uhum. Que é uma franquia que as pessoas podem comprar na franquia do BMG, essa Help, criar ter o seu ponto e atender esse público. Então, assim, a gente vai expandindo, chegando em regiões onde esse público está. Né? Eu não Uhum. vou abrir a Help numa região que eu não tenho 50 a mais, que não seja Sim. aposentado pensionista ali, simplesmente porque eu estou num ponto bonitinho. Não, cara, eu vou onde eles estão, onde eles precisam, para a gente ter o contato. Né? E o dia a dia com eles, porque muitos deles eles preferem o contato, é normal, é da cultura, né? Por isso, assim, vai demorar Sim. anos Uhum. para que, quando a gente chegar nessa renovação desse pessoal, eles estarem totalmente digitalizados, Uhum. né? Entendeu? Então, muito ainda gosta de conversar tete a tete ali, para expor o seu problema e ouvir ali de quem está atendendo, puta, qual que de repente é a melhor solução. Pedir até um conselho. Olha, nossa, eu estou assim, tal, tal, o que eu posso fazer? Né? Então, é muito ouvindo o cliente mesmo. Que legal. E a gente fala de pessoas, né, dessa parte humana. Mas, ainda falando de tecnologia, conta pra gente quais são os principais desafios que você enfrenta hoje atuando num cargo de liderança em tecnologia dentro do BMG. Olha, começa que tecnologia ela está exponencial. Né? Uhum. Então, o que a gente aprendeu há 2 anos atrás, hoje pode até estar obsoleto. Né? Então, a primeira coisa, se manter atualizado. Uhum. Segundo, é entender o momento de cada um, de cada empresa, cada negócio, para entender se aquela tecnologia que hoje é de ponta faz sentido para o negócio Uhum. também, né? Hoje a gente fala muito de IA, né? Então, até vi um meme interessante, que é do filme lá do Lobo de Wall Street, que naquela parte que ele oferece fala assim, ó, me vende essa caneta, um cara pega a caneta e fala assim, ó, essa caneta tem IA. Que é o que assim, pô, muitas empresas agora, não, Ah, compra. tudo tem IA. Não É. compra porque isso aí tem IA. Não, então, Uhum. assim, cara, é mais do que isso, é entender para que serve aquela tecnologia, o que ela vai me facilitar, o quanto eu vou ganhar de dinheiro realmente usando aquilo, Uhum. porque ela vai ter um custo, então ela se paga. Simplesmente vamos usar IA por IA, isso serve para qualquer outra tecnologia. Para mim, ela não faz sentido. Ela tem que ter um propósito, Tem tá? que fazer uma Então, análise se é desejo ou exato, se é necessidade, de exato. fato, né? A gente não fica nem a gente teve um boom por um tempo ali do metaverso, né? Uhum. E eu fui mesmo um dos que falei assim, cara, eu acho que dessa vez vai vingar mesmo. E já hoje a gente já não fala mais. Ele está rolando, está acontecendo, mas hoje a gente já não fala mais. Então, assim, imagina se todos tivessem apostado todas as suas fichas ali no metaverso. De repente, a gente teria numa baita crise aqui, né? Entendeu? Não que não estamos, mas assim, de repente é até muito pior. Né? Uhum. Então, assim, é entender aquela tecnologia, para que ela serve, qual que é o propósito, aonde a gente pode empenhar aquela tecnologia, onde a gente tem ganho ou não, onde ela só vai encarecer, entendeu? Porque para a gente, para o nosso público, não adianta eu trazer uma tecnologia de IA para fazer um entendimento de uma análise de comportamento no app Uhum. de 50 a mais, sendo que a pessoa usa, sei lá, uma vez no mês. Eu vou Exato. estar dando um tiro de canhão para matar uma mosquinha. Então, assim, então tem que tomar muito esse cuidado. Não quer dizer deixar de lado, é Uhum. entender e saber onde aplicar aquela tecnologia. Com certeza. E aí, já que você tocou no assunto de IA, você escreveu recentemente um e-book, né, sobre carreira na era da inteligência artificial. Você percebe a IA como um desafio em si ou como uma aliada para encarar os desafios? Eu acho que ela vai ser um desafio para quem não entender, não procurar conhecer, e quem entender
procurar conhecer, ela vai ser uma bela aliada. Hoje ela é uma aliada muito grande para mim, entendeu? Até porque, assim, algo que eu não conheço, antes eu dava um Google, hoje eu peço uma explicação para a IA. Porque, cara, ela tem ali livros e livros e livros, né? Em sua memória, vamos dizer assim, para ficar fácil, tá para ser pesquisado. Então, cara, eu uso muito para tirar dúvidas, para conhecer, para pegar algum conceito, terminologias. Então, assim, a IA, ela vem para somar. Assim como veio o motor a vapor, a energia A elétrica, roda. a roda, entendeu? Então, assim, são tecnologias, todas são tecnologias. A evolução industrial, ela vem de tempos em tempos, criando tecnologias que vão substituir outras. E é parte da nossa natureza. Então, assim, lógico, no começo todo mundo vai ficar com medo. Vai tomar o meu lugar. Cara, ela vai diminuir vários empregos. Fato. Mas vai gerar vários outros também. Exatamente. Como na minha época eu tinha que fazer curso de datilografia, tá? Mais um caso isso de datilografia, para quem não sabe, é um curso para as pessoas aprenderem a digitar numa máquina de escrever, que era antes do teclado ainda, tinha uma folhinha de papel, você colocava ali, tec, 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 tec. Escrevi e imprimi ao mesmo tempo. Olha Exatamente, só. exatamente, né? Era como se fosse uma Uma impressorinha, impressora. entendeu? On demand, entendeu? Você fazia digitava seu É curioso texto que on muitos demand. jovens estão conhecendo a máquina de escrever assim, né? Nossa, que incrível! Ela imprime direto. Eu acho maravilhoso. Exato. O problema só era quando você errava, né? Isso, aí voltava, riscava, Riscava, colocava o passava, errorex. depois veio o branquinho, O branquinho. isso, passava o branquinho, ou então aquele lápis com a ponta branca que você dava uma Aham, olhadinha na boca isso. e rasgava a E folha. rasgava, né? Entendeu? Que Era nunca isso. acertava a quantidade de saliva exata. Exatamente. Como dosar? Como dosar. Então, pensa assim, eu tinha que lá, né? Tanto que meu avô falou assim, ó, eu vou te pagar um curso de datilografia, né? Eu, cara, nem sabia o que era. Eu falei, não, tá bom, vou, obrigado, tal. E aí, como eu tava voltando ali para as histórias ali do colégio, então, cara, eu aprendi a digitar sem precisar fazer um curso de datilografia. Hoje, ninguém faz mais curso de datilografia, nem digitação. Teve uma migração, assim, as escolas, existiam escolas, grandes escolas, que davam curso de datilografia, né? Então, migrou para a digitação. E isso acabou também caindo por terra, porque, assim, viu que não fez sentido, porque vira nato, entendeu? A geração que vem vindo, parece que ela já vem já com o chip da Matrix ali. Ela já cresce escrevendo no celular, que o Exatamente. teclado é igual, né? O teclado do computador. Exatamente. Então, assim, a tecnologia, ela vem transformando, vai tirar profissões, vai gerar muitas outras, e aí, por isso que é importante você permanecer estudando, conhecendo. E hoje, acho que a gente tem uma vantagem muito grande, que é que o conhecimento, ele está, muitas vezes, gratuito. Ele está gratuito. Existe N e-books que você consegue de forma gratuita na internet, no Instagram, cara, qualquer rede social, Facebook, LinkedIn. Cara, LinkedIn é uma rede ainda que eu acho muito pouco explorada, entendeu? Até para passagem de conhecimento, né? E quem faz isso, eu acho que está se dando super bem, entendeu? Porque cara, o engajamento que eu tenho no LinkedIn é impressionante. Uma publicação que eu tenho, a quantidade de visualização que ele gera é impressionante. Então, você fazer uma divulgação ali de um treinamento, você oferecer um e-book ali, cara, e as pessoas passarem a consumir, né? E aí, falando um pouquinho do e-book, por que eu criei meu e-book? Foi no momento que eu saí do Santander, né? Eu saí do Santander em março do ano passado, de 24, né? E aí, procurando outras oportunidades, e eu estava em um grupo no WhatsApp que eu escutava as pessoas reclamando muito de, cara, dificuldade de ter o currículo visto, de saber o que colocar, de como preencher. E eu vendo a inteligência artificial crescendo muito, né? Então, eu falei, cara, peguei meu tempo ali, livre, comecei a estudar, olhei e falei assim, cara, eu consigo automatizar muita coisa, eu consigo que ele me ajude a acelerar muita coisa. Então, eu falei assim, pô, como isso pode me ajudar no desenvolvimento da minha carreira? Como eu posso ser um profissional melhor? Até por conta do medo que as pessoas têm em ser desligadas, perder o emprego porque não conhecem aquela tecnologia, né? Então, eu vendo um pouco disso, eu fui buscar o conhecimento para mim e decidi distribuir esse conhecimento através do e-book, tá na Amazon lá, né? Tem uma versão lá que é
você comprar, que é o físico, mas como ela é só americana, então o preço é exorbitante. Não, Não compre, Não, não não compre, indica. não indico, né? Porque a impressão dela não é aqui, né? Uhum. Eu não fui numa editora pedir para construir tudo tal, não. Eu achei qual que era a maneira mais fácil. Pô, tem um e-book. Então, eu gerei um e-bookzinho, né? Um arquivo, como se fosse um PDF. Ele é próprio lá pro Kindle e tal. E, inclusive, quem tem aquele Kindle Unlimited, lê de Gratuito. graça. Lê de graça, né? Entendeu? E para quê? Justamente as pessoas assim, cara, como que eu posso utilizar? O que que ela vai me facilitar? Então, ali tem exemplos, ferramentas, como pode utilizar, te ensinar a estudar inglês. Cara, pensa, você pode usar a inteligência artificial para te ensinar a usar o inglês. Ela vai corrigir a sua pronúncia, ela vai conversar com você, ela vai te trazer exemplos, situações. Puta, vou viajar para Disney. Uhum. Cara, meu, o que que eu preciso saber para conversar num parque de diversões? Como que eu faço? Cara, ela gera para você um roteirinho para te ensinar você a se comunicar com outras pessoas. Então, não dá para escapar. Não dá para escapar. Sim, com certeza. Já está na minha listinha de próximo e-book para ler. Vamos falar agora sobre liderança. A gente sabe que antes de ser líder efetivamente como um cargo, já era uma atitude, né, para ti, e algo muito natural. Mas que teve um acontecimento recente na tua vida que mudou muito a tua percepção. Conta primeiro para a gente que grande acontecimento é esse. Perfeito, né? Então, eu sou pai, né? Então, da Alice, ela tem 5 meses, né? Então, ela nasceu também no ano passado, né? Então, foi justamente nesse meu hiato de carreira, assim, eu fiz uma pausa na minha carreira com a saída do Santander até vir para o BMG, que eu me dediquei totalmente à minha esposa e ao nascimento da minha filha, né? Então, foi algo impressionante, né? Porque quem me conhece sabe assim que às vezes um pouco mais duro, né, um pouco mais às vezes fechado, tal. O pessoal assim, você vai ser pai babão. Eu, não, de forma alguma, para mim é normal, natural. Pô, ajudei minha mãe a criar minha irmã, né? Minha irmã mora na Austrália, hoje ela está passeando por aqui, mas ela vive na Austrália, foi aos 17 anos para lá, né? Eu falei assim, não, já vencei, cara, não, é tranquilo, vou ser duro com ela, vou ensinar o que é certo, o que é errado, tal, não sei o quê. Ela nem fala e hoje meu, Já tira tudo de você. já me domina, faz o que ela quer. É até impressionante que eu acho que é um dos poucos momentos que eu desligo total, puta, de celular, seja o que for. Chego em casa, né, e brinco com ela ali uma horinha e pouco, dou banho para ela dormir. Pô, tenho pouco tempo. Então, assim, imagina eu ficar com ela com o celular. Cara, eu não vou mais ter atenção para ela. Então, assim, veio a Alice, né? Então, começo do ano passado, em janeiro, né, eu e minha esposa descobrimos que iríamos ser pais. A gente vinha conversando, né, se vamos ser pai mesmo ou não, né? Por conta do workaholic aqui, minha esposa tinha um pouco de receio, né? Falei assim, você não vai participar, vou ter dificuldade, vou precisar de ajuda, cadê você, né? Eu falei assim para assim, não, vamos, quando tiver que ser, as coisas mudam. E aí a gente estava pensando ali se a gente ia fazer, congelar os óvulos, fazer a fertilização mais para frente, o que a gente ia fazer. Mas o cara lá em cima, né, sabe melhor como ninguém o melhor momento, e ele falou assim, não precisa não. Vocês vão ser pai agora, né? Então, em janeiro ali, fiquei sabendo, né, que ia ser pai, foi uma emoção muito grande, algo muito grande, não dá para explicar, né? E aí também minha esposa, primeiro um medo muito grande e depois uma enorme felicidade. Depois acabei sendo desligado também do Santander, então veio também medo, né? Desconfiança, Com receio, certeza. aquela autossabotagem, né? Várias coisas e até que eu parei, falei, não, calma, normal, é mais um desafio, é só mais um desafio. E aí decidi virar a chave, né? Eram 15, quase 16 anos trabalhando para o Santander, seja como terceiro, como funcionário, né? Então, eu falei assim, opa, agora de dar uma desligada, dedicar minha família. Acho que essa é a mensagem que eu recebi naquele momento para eu voltar mais para minha família. Então, cuidar da minha esposa, ajudar ela na gestação, porque é complicado, é difícil, mexe com hormônio, várias incertezas, um monte de coisa também. Então, tá do lado dela, né? A gente teve até alguns sustos aí
percalço, né? Um momento ela chegou a ter um pequeno sangramento, mas na verdade não tinha nenhuma relação com a bebê, mas para a gente, Já dá primeiro filho, desespero. antes dos 3 meses, né? Que tem toda aquela parte que até os Uhum. 3 meses a chance de ter um aborto espontâneo pode acontecer, às vezes acontece muito mais do que a gente sabe, porque as pessoas não contam que estão grávidas, até por conta de toda a pressão que vem com isso, né? Então, eu lembro que eu saí correndo do banco, né? Ainda estava no banco. Eu saí correndo do banco para ir até o hospital sem poder contar ainda para ninguém, porque não tinha 3 meses ainda, então não tinha contado para ninguém. Só avisei o time, falei, time, cara, minha esposa não está muito bem. E saindo lá da Zona Sul para vir para a Zona Oeste e encontrar minha esposa. Graças a Deus, nada Deu tudo demais, né? certo. Tudo certo, né? Inclusive, até voltando um pouquinho atrás, a coisa mais maravilhosa que eu já ouvi na minha vida foi a primeira vez o coração da minha filha. Ah, Nossa, é um som assim. O médico nem me preparou. Quando eu vi, já estava tocando assim. Eu parei e eu chorava, chorava, chorava. Coisas que quem me conhece sabe que era muito difícil acontecer. Eu chorar era uma coisa muito difícil. Sempre, sei lá. Minha esposa fala que eu sou aquariano, mais frio, mais, né, tipo, racional, tudo, tal. Então, eu vejo as coisas muito mais pro lado racional do que emocional. Então, é mais tranquilo. Agora, não. Depois que veio a pequena, aí eu choro e tudo mais. E aí, tem uma coisa que eu até comentei com vocês, a gente conversando, eu trouxe aí uma parte de que, cara, a liderança, o pai, cara, é o primeiro líder de todo mundo, né? Pai e mãe são os primeiros líderes. Cara, a responsabilidade que eu tenho de ensinar as primeiras coisas de um mundo novo para ela é impressionante. Cara, é tudo. É a comida, sensações, olfato. Né? Eu brinco com ela assim, filha, tá passando o trem lá, vamos ver o trem passando? Cara, ela tem 5 meses. Provavelmente ela nem entende o que eu estou falando. Né? Ela escuta, mas não sei como ela se raciocina ali para entender o Assimila. que é. Nem se trem para ela tá olhando aquilo, será que ela tá entendendo que eu tô falando trem é aquele objeto que está sendo locomovendo Não, ali, né? vai entender, você Entendeu? vai construir essas memórias, importante. Exatamente, né? Então, vai criando a base, né? algo bem simples, né? Uhum. Até ontem até postei no Instagram, falei assim, né? A gente vê que a felicidade está em realmente coisas bem pequenininhas. Ontem ela tomou a primeira vez água, entendeu? E, pô, eu fiquei ali mó feliz. Cara, ela tá tomando água. Cara, uma coisa muito simples, né? Assim, cara, uma felicidade, porque a gente vai começar a fazer a introdução alimentar. Mais uma vez, a liderança ali. Meu, se eu não mostrar para ela alimentos de qualidade, saudáveis, né? Que tenham uma riqueza ali, proteína, até carboidrato de qualidade e tudo, cara, eu vou levar ela para um lado errado. Ou seja, a chance dela de ir para a obesidade é grande se eu não ajustar ela na alimentação. Uma Sim. dificuldade que o pai dela teve aqui, né? Que eu luto ano a ano contra isso. Cara, então, já liderar dentro de casa. Então, assim, eu acho assim, ó, todo líder ainda que não é pai, aconselho, cara, trate, porque você vai ver que seu conceito de liderança vai mudar muito. Porque é aprender a ouvir, sentir, entender, sem ter palavras. Porque ela não fala para mim. Né? Ainda não, ela emite sons, mas ela não fala, tô com sede. Né? Então, tenho que ali olhar, entender a situação. Cara, eu acho que é sede. Vamos dar uma madeira para ela. Acho que ela está com sono. Sim. Então, cara, quer exemplo melhor de liderança do que essa? Você aprender. Porque, assim, muitas vezes você está com seus liderados, né? Estão ali, você participa de daily, review, retro, isso, aquilo, outro, one-on-one, seja o que for, mas a pessoa não te fala qual que é o problema. Ela Exato. não te fala qual que é o problema. E o seu papel como líder é justamente o quê? Buscar entender o que está acontecendo. Porque o problema pode ser você como líder ali dela. Entendeu? Imagina, eu vou chegar para Paula, Paulo, então, cara, eu tô com um problema com você, puta, você é minha chefe, tudo tal. Cara, as pessoas têm receio, ela não vai, né, abrir assim, tudo. Não, tá tudo bem, não, tá tudo certo aqui, e ela com medo. Então, você como líder, você tem que captar esses sinais. Cara, aí eu vejo os times que eu já tive, o time que eu tenho atualmente, e olhando minha filha ali, falo assim, caramba, né, realmente, a gente tem que aproveitar, entender e aprender. E, cara, venho aprendendo hoje com a minha filha a tentar ser cada vez um líder melhor. Ou seja, atendendo ali, vendo situações para ver entender como e testando.
Porque, assim, nem sempre eu vou acertar. Às vezes eu vou achar que ela está com sono e ela está com fome, né? E aí eu também faço o quê? Eu escuto a minha par, né? Porque a gente tem muito disso. A gente não dá escuta. A gente não escuta os nossos pares, né? Às vezes no trabalho, né? Então o cara tá ali falando para você, cara, meu, fulano ali tá com problema, ele tem dificuldade. Não, cara, eu conheço, tal, não sei o quê. Não, então eu escuto minha par. A mãe chega e fala, ó, amor, eu acho que não é sono, acho que ela tá com fome. Dá um mamar para ela. Eu vou lá do mamar, putz, não era que era mamar? Então, até isso, ou seja, ouvir os pares ali também, ouvir quem está próximo, tendo uma visão diferente da sua. Então, aconselho, você que é líder e ainda não é pai, não é mãe, busque, vai te ajudar a enxergar um mundo diferente. Eu acho que vai ajudar muito você a melhorar a sua liderança também. Você citou algumas vezes o papel da tua esposa, né, nesse processo, e eu fico me perguntando se de repente esse também não te ser pai, né, da Alice não te tornou também um líder mais empático com outras mulheres. Com certeza, com certeza. Você entender o, o diferente de você é difícil. Cara, é difícil, entendeu? Então, pensa, a mulher grávida, hormônios. Cara, o corpo da mulher funciona diferente, os hormônios são diferentes. Homem, muito testosterona, mulher, progesterona. Cara, são hormônios diferentes, temperamento. Cara, então, assim, e foi até engraçado, acho que hoje de manhã mesmo a gente estava conversando, né? Que um casal de amigos nossos pretende ser pai também, né? E aí, falando, ela tá fazendo tratamento para fazer o congelamento, né? E aí ela falou, nossa, os hormônios estão aqui, meu. Eu tô super nervosa, discutindo com as pessoas, tudo tal. Daí minha esposa falou, quando você for mãe, esses hormônios vão ali, ó, 9 meses, depois né, continua mais um pouquinho durante a amamentação. E ela perguntou para mim, né? Eu era muito irritada, eu ali, tomando o meu shake de wheyzinho aqui, né? Pensando assim, né? Fala a verdade ou não, né? O que será que ela quer ouvir? Exatamente, né? Prefiro ter razão ou paz nesse Entendeu? momento? Então, assim, amor, nem, natural, normal. Eu, como meu papel, o que eu tinha que fazer era te dar suporte, né? Você que estava passando Compreender. por uma transformação. Então, pô, cara, meu papel ali era entender o que estava acontecendo, tentar entender e, cara, e amenizar. Então, assim, para mim é diferente se você estava nervosa, se estava mais emotiva. O que eu tinha era tentar entender e dar o suporte. Então, sim, fez eu ser ainda mais entender ainda mais o lado feminino, né? Embora já tenha algum tempo que eu busco trazer sempre mulheres para os meus times, principalmente na liderança, para estar ali do meu lado me aconselhando, me dando visão, né? Entendeu? Trazendo pontos que eu não enxergo, que eu não vejo, né? Entendeu? Como eu falei, o papel fundamental do líder é montar um bom time com pessoas que tragam suporte, Com certeza. tragam informação, conhecimento, né? Então, poxa, adianta eu ter todos iguais a mim, cara, eu vou ter uma visão única, eu vou sempre pro mesmo lado. Então, cara, então já tem algum tempo que eu venho trazendo mulheres pro time, né? No meu atual time não tenho tantas, mas eu estou também há 3 meses no BMG, mas no Santander, um dos meus últimos times, eu estava quase que equiparando homens e mulheres na Olha minha que legal. equipe, Ai, que né? legal. Entendeu? Mas eu falo, gente, é muito difícil encontrar mulheres em tecnologia. Eu espero que cada vez mais melhore, e principalmente na liderança. Cara, eu tive uma dificuldade muito grande de trazer uma coordenação para me ajudar. Entendeu? Eu não sei se de repente por receio, né? Não sei a dificuldade, mas assim, eu abri a vaga, eu tinha um exemplo, 380 inscrições de homens, 70 de mulheres. Então, a captação para fazer as entrevistas também já era muito difícil, né? O time de Hunter ali, cara, falando assim para mim, Pera, cara, a gente está com uma dificuldade muito grande de trazer, e não que a gente estava exigindo ali pós-graduação, Sim. não, realmente trazer pessoas que já tinham passado por uma liderança, tinham conhecimento de liderança, né? Tinham um pouco um viés técnico, né? Não precisava ser alguém que estivesse programando, mas que tinha um viés técnico, soubesse de tecnologia, né? Então foi muito difícil conseguir achar pessoas, né? E aí eu procurei fazer muito o que na base, trazer júnior,
E aí, júnior, a gente pensa sempre quem está saindo do mercado, entrando no mercado de trabalho agora. Não, Não. Pessoas transição, de né? transição de carreira, Uhum. entendeu? Que às vezes é até muito mais fácil em alguns pontos, porque ela entende como o mercado funciona. Soft skills, né? Exato, soft skill que, cara, é muito difícil você ensinar. Soft skill vem muito da pessoa, Exatamente. né? Você Entendeu? treina, né? Mas você Exato. não coloca se a pessoa não tem. Vem da essência. Exatamente. E a gente fala muito, né? A gente contrata pelo hard e demite pelo Sim, soft, sim, sim. né? Entendeu? Então, assim, eu abri muito, assim, gente, cara, primeira oportunidade, ou pessoas que estão em transição de carreira, cara, não importa a idade, vaga júnior, porque para trazer, a gente precisa montar essa base. Então, assim, não adiantava só querer focar e equiparar na minha liderança, se eu não tenho, Sim. se eu não estou dando oportunidade na base para essas pessoas se desenvolverem, Com né? certeza. Entendeu? Eu vou aproveitar o comentário que tu fizeste para te convidar e convidar também os nossos ouvintes que eventualmente ainda não tenham passado pelos nossos episódios, mas nós temos algumas entrevistas com mulheres líderes, né, de tecnologia, desde coordenadoras, diretoras. Recentemente, inclusive, entrevistei uma mulher que tem 37 anos de carreira na TI e elas falam muito sobre esse viés de gênero, quais são as dificuldades, né, e dos esforços, né, que são feitos, mas é muito bom poder pela primeira vez ouvir um homem levantando essa pauta. Então, assim, muito obrigada Imagina. pelo apoio. Você comentou ali no começo, na introdução, quando você começou a falar do início da sua história, inclusive deu um spoiler que você gosta muito de educação física, de atividade física, né? Então agora o tópico vai ser esportes. Vamos falar de um assunto Boa. que ele gosta de falar. Bacana, Você pratica jiu-jitsu, correto. certo? E é bodybuilder. É isso? Estamos tentando, estamos tentando. Vai contar um pouquinho pra gente. Vamos contar. Conta como começou e qual é a sua história com essas duas modalidades aí que você tanto gosta. Perfeito. Voltando lá para a escolha da faculdade, né? Uma das minhas dúvidas na faculdade, por mais que eu tenha feito processamento de dados, era se eu seguia para ciência da computação ou fazer algo que eu gostava não, que eu gosto muito, que é esporte. Né? Cara, eu tenho uma paixão enorme por esporte. E eu pensei em fazer educação física, né? Essa é até uma das, entre aspas, brigas minha com meu pai, que eu falo assim, poxa, ele não me incentivou, né? Na época, assim, não, professor, vai ser professor numa escola, cara, meu, qual que é a chance? Concorrência, salário, pô, você vai ter todas as dificuldades que eu tenho, não, procurar algo novo para você poder crescer, tudo tal. Mas é uma brincadeira, eu falo de briga, mas assim, se não fosse toda a orientação que ele me deu, hoje eu não estaria aqui com uma filha e todas as condições, a história seria totalmente diferente, né? E então ali foi o primeiro ponto, né? Eu escolhi ir para a tecnologia. E é engraçado que assim, a tecnologia deixa a gente muito parado. É o dia inteiro sentado na cadeira ali, pouco movimento. Fone no ouvido, Fone traz no computador. ouvido, computador, né? E aí voltando ainda para desenvolvimento, passar noites acompanhando implantação, viradas de noite, então você dorme mal, e aí muitas vezes, eu era da época 100% presencial, que a gente fazia a implantação de releases, às vezes olhando uma sala de comando, vários monitores ali, a gente acionar, tínhamos que passar a madrugada no banco, para subir uma aplicação nova, levava horas de teste, às vezes final de semana, virava de sexta para sábado, cheguei a passar 32 horas acordado, Nossa. entendeu? E aí, se a gente vai comer ali uma comida saudável, uma No final saladinha... é pizza. Exato. É sempre pizza. Pizza ou lanche. Pizza ou lanche, entendeu? Então, assim, isso acabava o quê? Indo muito contra o que eu gostava do esporte. E eu passei, e com a facilidade que eu tenho de ganhar peso, de engordar, cara, eu ia engordando. Então, vira e mexe, eu voltava pro esporte. Né? Então, quando moleque, eu fiz muito capoeira, adorava fazer capoeira. E aí eu conheci o jiu-jitsu. Mas engraçado, o jiu-jitsu numa época onde era bad boy, era os bad boy, né? Então, ali, década de 90, que tinha rixa entre a academia. Mas ali eu vi uma oportunidade de aprender uma arte que ela ensina você a muito se defender, né? Você paralisar uma agressão, né? E aí você vai estudando, vai praticando, aí você vai ver o quê? Ela traz ainda mais coisas, mais situações de vida, né? A gente fala que o jiu-jitsu ele ensina montar justamente caráter. Porque assim, eu vou estar numa posição desfavorável, tomando pressão do meu adversário naquele momento,
quase sem conseguir respirar, sentindo dor porque ele está fazendo alguma torção. Eu tenho que ter calma, paciência, olhar qual que é o melhor momento para sair daquela posição, usar o mínimo de energia necessária para usar a energia necessária no momento certo, ou seja, tomadas de decisões. Então, assim, cara, o esporte, ele contribui em muito com N coisas, seja para liderança, para sua vida, carreira pessoal, tudo mais. Então, vem muito daí a minha paixão pelo esporte. Então, o jiu-jitsu me ajudou muito a entender esses cenários de pressão, de fazer a melhor decisão, esperar o tempo certo para tomar uma atitude, né? Também não ficar passivo, entendeu? Porque não adianta eu ficar só tomando pressão e não fazer nada, entendeu? Sim. Né? O meu adversário pode não cansar, entendeu? E eu vou ter que revidar em algum momento, sair de uma posição desfavorável. O jiu-jitsu também é algo, eu vou dizer a única, posso estar equivocado, em que o treino ele pode ser uma luta, sempre. Porque a partir do momento que eu ou finalizo meu adversário, eu chego numa torção que ele vai sentir a dor, ele deu 3 tapinhas, bateu, para a luta e começa de novo. Ou seja, a chance que eu tenho de machucar meu adversário, ela é muito menor. Porque a hora que ele sentir dor ou incômodo, ele me avisa e eu paro. E eu posso dar 100% no treinamento ali, diferente no boxe. Imagina, toda aula de boxe, eu tá tomando soco forte no rosto, na cabeça. Cara, não dá. Imagina todo dia eu chegando no banco com o olho roxo. Né? Entendeu? Vão achar que eu sou um arruaceiro brigando na rua, né? Entendeu? Fora que não é nem saudável. Né? Então, no próprio boxe, assim, você vai treinar o sparring, mas vai ser mais marcado, então não vai ter aquela pressão. No jiu-jitsu, não. A gente pode dar 100%. Então, vem aí da minha paixão muito grande pelo jiu-jitsu, né? Existem livros também falando muito sobre o jiu-jitsu, tem da família Gracie, que é a patriarca do jiu-jitsu no Brasil, e a gente até fala do Brazilian Jiu-Jitsu por conta deles, então sou apaixonado, né? E fora isso, aí começa o quê? Vai chegando a idade, a gente vai se machucando. E eu sempre gostei de fazer musculação também. Minha mãe foi grande incentivadora, porque, mais uma vez, como eu tenho a tendência a engordar, então eu precisava fazer atividades para emagrecer. O jiu-jitsu ajuda muito, né? Mas ele tem limitação de horário, né? Diferente na academia de musculação, que a hora que eu for, eu posso fazer o meu treino. Sim. E aí eu sempre pratiquei musculação, mas sem levar muito a sério. Eu, nos últimos anos, até com esse boom que tem agora do fisiculturismo, do bodybuilding, né? Eu passei a olhar isso com mais afinco, entender. Cara, né? Tinha muito aquela questão, tomar bomba, nossa, cara tomando bomba e tal. Cara, mas o que é isso? Cara, é um remédio, é um hormônio que ele é utilizado no fisiculturismo, mas, cara, é muito utilizado na saúde, para a recuperação das pessoas, né, entendeu? Existem ali medicamentos que é para ajudar na recuperação muscular, né, então, e aí você vai começando a estudar, entender, você vê muito de tecnologia ali também, né, e é apaixonante, porque aí a musculação e o fisiculturismo, ela traz o quê? A resiliência, a perseverança, a continuidade, disciplina, entendeu? Não adianta só eu ir para academia, pegar o peso, fazer meu exercício, se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não cuidar do meu sono, entendeu? Então, assim, cara, é muito mais. Fazer só musculação é simples. Daí, quando a gente fala do bodybuilder, né, do bodybuilding, fisiculturismo, é mais. Aí vem o quê? Você cuidar do seu corpo, que vai ser a sua ferramenta de trabalho, é a ferramenta de trabalho dessas pessoas. Cuidar da sua mente, do sono. O sono é fundamental para a geração de hormônio, é fundamental para ajudar no crescimento muscular, é fundamental para ajudar a gente a aprender, memorizar o que a gente aprendeu durante o dia. Então, eu, infelizmente, fico triste que a gente não investe tanto no esporte aqui no país, né? Mas, cara, é uma paixão, assim. Eu, inclusive, estou estudando, fazendo um curso técnico da Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo, né? Para poder ser personal. Pera, você vai largar a tecnologia de ser personal? Cara, não sei, mas de repente pode ser que seja na minha aposentadoria, seja assim, né? Vire de repente, sei lá, um conselheiro e ao mesmo tempo eu tô ali de personal, né? De algumas pessoas. Cara, realizando um sonho de adolescência, né? Exato. Ajudando ainda as pessoas a prosperar. Exato, Sim, exato. Sim. Sabe o que eu acho incrível? Tô achando incrível
as correlações que o Rodrigo faz com as coisas que ele ama, com os hobbies que ele tem, com a vida pessoal, com o profissional, com as parcerias, seja Com a carreira com a dele, né? carreira. Ele coloca isso, mas isso porque eu vejo que a carreira tem um papel muito importante, tem um lugar muito importante, né? Então ela é talvez um grande guarda-chuva das tuas outras paixões. Com certeza. A gente pode ir se encaminhando para o final, para o bate-bola, Dai? Olha, eu tô bem satisfeita. Vou até colocar o meu filho para ouvir você dizendo que é no sono que se aprende. Muito Porque eu bom. falo isso todos os dias quando ele fala, por que eu tenho que dormir cedo, mamãe? Eu falo, porque é no sono que você aprende. É isso. Bom, muito bem. Memoriza o que aprendeu. Muito bem, então a gente vai agora para o bate-bola, tá? Eu faço algumas perguntas, aí você tenta me responder o que vier primeiramente. Tá bom. Vamos lá. Qual que é a tua maior conquista? Cara, hoje, sem dúvida, é de ser pai. Cara, não era imaginada, não pensava, mas não era algo tão Sim. próximo, né? E poder ser, participar e estar ali e tá tendo, pelo menos, feedback da minha esposa que eu tô no caminho, cara, tem sido a minha maior conquista. Muito bem. Qual que é o teu lema? Lema, cara, eu acho que é dizer assim, cuidar de mim para eu poder cuidar dos outros. Muito bem. Me conta uma coisa que tu detesta. Cara, eu detesto, talvez seja até um pouquinho polêmico aqui, mas espero que as pessoas me entendam, mimimi. Entendeu? Eu acho que a gente não só a reclamação sem um fundamento, só a reclamação sem uma ação, e acho que a inspiração ajuda bastante até por conta disso, eu acho muito vago, eu acho um desperdício de energia muito grande, entendeu? Né? Cara, minha vida não foi fácil, ela não é fácil, não está sendo fácil, e cara, nem por isso eu vou só trazer lamentos, não. Cara, o que eu posso aprender em cada situação que eu posso melhorar? E como eu posso, através de exemplos, fazer com que as pessoas olhem para o que eu faço e melhorem também. E por último, quem te inspira a ação? Olha, essa é difícil. A gente tem tantas pessoas. Acho que sim, eu tive várias pessoas durante toda a minha vida, por tempo, mas acho que hoje vou abrir um espaço muito especial. Não é de hoje, de alguns momentos, é minha esposa. Entendeu? Minha esposa. Eu acho que eu tive uma virada de chave muito grande quando a partir do momento que a gente juntou, passou a morar junto, né? A gente se assumiu, vamos seguir vida, é isso que a gente quer mesmo. Um aceitou o outro, fez votos para ficar junto. Hoje eu acho que é a minha esposa que me inspira. Meu pai foi uma grande inspiração para mim, minha mãe é uma grande inspiração para mim, meus avós, né? Atletas, então, portanto, cara, nem posso dizer a quantidade de atletas que eu admiro, né? Assim, tudo tal, mas eu acho que hoje uma grande inspiração, acho que hoje, sem dúvida, minha esposa. Pronto. Como é o nome da sua esposa, mãe da Alice? Mariane. Mariane. Pronto, então tá. Um abraço para ela também. Um beijo, meu amor. Bom, foi um prazer te conhecer, Rodrigo, conhecer o teu lado estudante, pai, esposo, né? Apaixonado aí, esportista, líder, profissional. Eu queria que a gente se despedisse olhando para aquela câmera ali do meio, agradecendo também os nossos convidados, a minha querida colega Dai, que esteve aqui comigo do lado hoje. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui para ouvir mais histórias de sucesso, inspiradoras, como a do nosso colega aqui, Rodrigo, hoje. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.